Muito estimado Padre Kennedy, irmãos e irmãs presentes no encerramento desta bonita liturgia, queridos internautas, nós abrimos este espaço dentro da celebração do tempo do Advento para fazermos memória desta grande santa, virgem e mártir. Eu peço a caridade do pessoal para baixar o som para mim. É uma mártir do início do século III, que foi martirizada sob o imperador Diocleciano, um dos mais terríveis carrascos imperadores do Império de Roma, que desvelou contra os cristãos as mais atrozes violências. Contemplando o mistério de Deus na vida de Santa Luzia, nós podemos perceber nela uma jovem que espera pelo seu Senhor, como nós ouvimos no Santo Evangelho desta missa. Quem ama a Deus, quem não despreza a Deus, espera por Ele, mesmo que tenha que sofrer as demoras de Deus. O tema da esperança, ele é propriamente cristão. Nós, cristãos, esperamos. Esperamos pela nossa salvação em Deus, pela redenção da humanidade por Ele. Os pagãos colocam suas esperanças nesse mundo passageiro, mundo de pecado, mundo de prazeres da carne, um mundo que vai tirando o brilho da fé do coração das pessoas. E a gente percebe esse afastamento da humanidade em relação a Deus. Deus passa a ser algo tão distante, tão inacessível, que nós preferimos criar os nossos deuses, criar realidades neste mundo nas quais nós amarramos o nosso coração, enliamos a nossa vida, como os vícios, a busca desenfreada pelas coisas erradas, a desonestidade, a corrupção, a mentira. Essas realidades cruéis que estão alicerçadas nos vícios, elas nos afastam de Deus. Há uma campanha para o afastamento de Deus. Há uma perseguição à vida religiosa, às coisas espirituais, impressionante, que nós precisamos, com toda a força do nosso coração, fugir delas. Fugir dessas realidades que nos chamam para elas e nos subtrai de Deus. No Evangelho de hoje nós vemos o relato das virgens prudentes e das virgens imprudentes, que é o retrato do mundo de hoje. Poucas são as pessoas prudentes, que sabem discernir, pensar bem, que sabe onde colocar os seus pés para não pisar na areia movediça da condenação.
são os que mantêm o óleo benfazejo de suas lâmpadas apropriadamente arrumado. Mas os imprudentes são como essas virgens que nunca guardam o azeite. E esse azeite aqui nós podemos ligá-lo à oração. A oração é este óleo que nós vamos colocando na nossa candeia, na lâmpada do nosso batismo, para nunca deixar apagar esta chama da fé que nós um dia recebemos ao lado da pia batismal. As pessoas batizadas precisam tomar consciência da importância do batismo e de mantermos a chama acesa do batismo. Os mártires viveram isso. Santa Luzia, uma convertida, batizada, tornada cristã das catacumbas, cristã que vivia escondida nas celebrações que se faziam à noite, às escondidas, para não serem molestados pelos romanos, mas era no meio destas noites, ou mesmo dentro daquelas grandes sepulturas de Roma, as catacumbas, que os cristãos, com as suas pequenas luzes, mantinham acesa a fé. Os mártires derramam seu sangue em testemunho, em amor a nosso Senhor. O sangue deles é semente de novos cristãos. O sangue dos mártires é misturado ao sangue de Cristo, o mártir dos mártires, que no Gólgota derramou seu sangue para nos salvar. Meus irmãos, a nossa paróquia, vivendo esta novena de Santa Luzia, nos coloca todos com esse espírito de prontidão para quando o Senhor vier nos encontrar com as nossas lâmpadas acesas e não apagadas. Não deixe que o demônio, que o mal, apague a lâmpada do seu batismo. Com as ofertas das realidades mais vis deste mundo. Quanto pecado nós vemos neste mundo. E nós precisamos trabalhar a nossa evangelização, trabalhar a missão da igreja, para trazer tantas pessoas que não têm Deus no coração para perto dele. Santa Luzia, com seu sangue e outros tantos mártires, fortaleceram a igreja cristã inicial, que era pequenininha, mas que foi tomando os pagãos das mãos do demônio e trazendo para Cristo. É o testemunho nosso, é a nossa fé proclamada com coragem que traz tantos pagãos para Deus. Hoje precisamos nos preocupar imensamente com a evangelização das crianças, dos adolescentes e dos jovens. Aqui na nossa paróquia, nós temos muitos jovens que participam da igreja. Ninguém melhor do que os jovens para evangelizar outros jovens, para testemunhar lá na escola, lá na universidade pagã ateia, que você é luz de Cristo, que você traz consigo a luz da esperança do Senhor, a luz da Páscoa, a luz do ressuscitado. Não podemos ter medo dos pagãos, daqueles que xingam a igreja, daqueles que desdenham de Deus, daqueles que na sala de aula faz tudo para tirar a fé dos alunos. Não tenham medo dessa gente. Essa gente é pobre. Eles querem tirar a fé das pessoas, mas não tem nada para colocar no lugar, porque são pobres, são miseráveis. Só tem a ignorância e o ateísmo. Que as nossas lâmpadas estejam acesas para ajudar as crianças a crerem em Deus. Daí a importância do trabalho da catequese. A gente não somente ensinar a doutrina para as crianças, mas anunciar a elas
que Jesus está vivo, que elas podem tê-lo no coração. Anunciar esse Cristo aos adolescentes, pois se nós não evangelizamos as crianças, os adolescentes e os jovens de hoje, nós, os mais velhos, daqui 20, 30 anos, já estamos do outro lado da vida e a nossa igreja vazia, porque nós não anunciamos Jesus. Nós não levamos Cristo. É preciso pensar nisso. Como está o seu testemunho? Hoje celebramos o martírio de Santa Luzia, que é o testemunho mais eloquente dos cristãos, dar o sangue pela fé. E o nosso testemunho em casa, na vida de família, você pai, você mãe, vocês dão exemplo, dão testemunhos da fé para os seus filhos. Os jovens têm dado esse testemunho para os seus avós, para os seus colegas, o testemunho de Jesus no namoro, no noivado, depois no casamento. Nós nascemos do testemunho de Cristo. E o sangue de Jesus esparramado na terra foi sinal de testemunho para tantos mártires que uniram os seus sangues ao sangue de Cristo para edificar a igreja. Os tempos nossos são difíceis, cruéis e difíceis. Nós estamos caminhando para as incertezas. A nossa igreja diminui cada vez mais. Os cristãos vão sendo tragados por esse mundo e nós vamos nos tornando comunidades pequenas. Mas quem perseverar até o fim será salvo. Não deixe a sua lâmpada apagar. Não deixe o azeite da sua candeia findar. Seja prudente, como as virgens que esperam pelo Senhor. Assim também nós devemos, a exemplo de Santa Luzia, esperar pelo Cristo que virá. Ele já está às portas, batendo às portas dos nossos corações. Os tempos são cruéis e precisamos sempre ter presente: não deixarei a minha alma ser compuscada pelo mal. Não deixarei que a minha fé se define diante das solicitações de pecado. E a gente mantém esta luz acesa da nossa fé através da oração, da adoração a Jesus Eucarístico, da nossa recitação do rosário, do nosso amor aos que sofrem, do cuidado e do zelo com aqueles que vivem na injustiça. Tudo nesse mundo passa, meus irmãos, e passa rápido. Nós estamos aqui hoje, mas no ano que vem, será que todos nós aqui vamos estar vivos? A vida, ela é como um sopro que vai. A vida é tênue, ela é muito simples e a gente precisa zelar e cuidar bem da nossa vida para que não a percamos no meio dessa lama podre de pecado, de injustiça que estamos vivendo em nossos tempos. Pense nisso. Pense como está o seu coração diante de Deus, na confissão, no arrependimento, na conversão, no serviço à paróquia. Como está a sua vida? Nossas vidas não podem ser igualadas às vidas dos pagãos, que não têm compromisso com Deus, nem com a verdade, nem com a luz. Nós somos cristãos, nós somos católicos. A nossa igreja deixada por Jesus é o lugar da nossa labuta, da nossa militância na fé, para guardar o nosso credo e ajudar a tantos que não creem a descobrir a beleza de ser católico, a beleza de ser cristão, que as nossas lâmpadas não se apaguem, que a Virgem Maria, Nossa Senhora das Candeias e Santa Luzia, mártir e virgem, interceda por nós, pela nossa paróquia, para que neste mundo nunca deixemos
de caminhar na luz de Cristo. Amém.